tem muita gente ainda que às vezes negligencia a saúde em prol do CNPJ. Essa negligência, muitas das vezes ela tá na preocupação do que ele vai ter que fazer para poder resolver esse problema que ele vai encontrar. Então ele negligencia, não é só o fato de às vezes ele estar acima do peso, não é só o fato dele estar cansado, mas ele negligencia a necessidade de uma mudança também da mentalidade e da rotina dele. Doutor Pedro, o que seriam indicadores de saúde que o empresário deve levar em consideração para não entrar num colapso silencioso? A gente vê aí hoje muitos casos de burnout, né, por exemplo, em que justamente é esse excesso, né, de cobrança e tudo mais. São os neurotransmissores, por exemplo. Então esse é um indicador muito bom. Então a gente tem como dosar serotonina, né, dopamina, são coisas que a gente precisa tomar conta. Em paralelo, níveis hormonais, ânimo, indisposição, fadiga, né? A parte também de humor, por exemplo, a testosterona, ela tem uma correlação muito grande com a irritabilidade, o estradiol e a progesterona também. Então, a parte hormonal, ela é muito importante. Dosar também o cortisol, que é um hormônio do estresse, então é mais uma situação. E uma coisa, gente, que assim, é uma coisa tão simples, mas tão simples, e que muitas das vezes é quase que negligenciado, que é você saber se os seus níveis de vitamina D, B12 e ferro estão bons. E só de você repor isso, ajustar a alimentação, ajustar o sono, melhorar a microbiota intestinal, você já consegue melhorar. Eu falo que o melhor remédio e o que vai mais te dar ROI é trabalhar no âmbito preventivo. Estamos começando mais um Avante Talks. O nosso convidado de hoje é uma pessoa que é referência em medicina de alta performance e empreendedorismo aqui na nossa região. O Dr. Pedro Abraão, né, Catal? Com certeza. Ele é um profissional muito conceituado, vai compartilhar várias coisas com a gente. E ele criou a Clínica Ator, é o fundador da clínica, e virou um destino ali para as pessoas que buscam emagrecimento real, equilíbrio hormonal e longevidade. Ele vai compartilhar com a gente coisas relacionadas a assuntos aí que estão em alta, mas também, além disso, sobre a gente melhorar os cuidados com a nossa saúde e, inclusive, sobre a mentalidade que ele empregou para sair dos plantões e poder criar uma clínica que hoje é referência em atendimento de ponta e oferece uma experiência premium para os clientes. Doutor Pedro, seja muito bem-vindo. Obrigado. Seja bem-vindo. Prazer imenso estar aqui com vocês. Eu tô até de preto para parecer mais magra. Oh, meu Deus do céu. Mas muito bom, gente, estar aqui. Ô, doutor Pedro, a gente fala, né, emagrecimento, acho que é um assunto que sempre esteve em alta, mas ultimamente a galera tem batido muito em cima disso, né? Muito. O que você acredita que leva aí a isso tá tão em alta e por que de um tempo para cá parece que a galera tá fissurada nisso? Se a gente for ver, a gente tá numa crescente muito grande de mais pessoas obesas, né? No mundo inteiro. Então, eu vejo que não só o mercado farmacêutico, né, ele vem cada vez mais agindo para poder tratar mais pessoas e com mais eficiência, mas assim, quando a gente faz um comparativo com as estratégias que a gente tinha há algum tempo atrás, e eu falo isso não tão distante, né, mas quando a gente começou a ter ali as canetinhas emagrecedoras e tal, mas ali foi um marco muito grande, né, no impacto desses tratamentos. Então as pessoas começaram a enxergar o tratamento da obesidade de uma forma diferente. Então aquilo fica mais atrativo, né? Então você usa uma determinada ferramenta que antes era muito difícil de perder muito peso, até o ponto de chegar hoje, por exemplo, em 2026, aí que a gente tem estratégias aí que às vezes até superam cirurgia bariátrica, por exemplo. De entendeu? resultados muito de rápidos, resultados, né? exato, sem ser com cirurgia, né? Com remédio. Então, claro que daí vem outras coisas, né, alinhamento nutricional, etc, mas assim, eu falo dessa crescente mesmo, desse interesse muito grande em querer realmente se tratar, né, se cuidar, então o interesse eu acho que ele vem em grande parte por isso também, sabe? Lá na clínica, doutor, os pacientes que você recebe, você observa assim que a atenção especial, a necessidade que a pessoa chega, é uma preocupação maior com a parte estética ou existe uma preocupação envolvendo mesmo o fator saúde? Tá. Eu posso arriscar falar que é um mix bom dos dois, tá? Mas hoje, na grande maioria das vezes, os meus pacientes me procuram quando chega num grau já que está um pouquinho mais complicado. Então, existe claramente essa manifestação dele, eles falam realmente, né?
olha, não, cheguei num nível que eu não me reconheço mais, me olho no espelho, né, não me vejo, né, mais essa pessoa que eu tô vendo ali, né, tenho vergonha de tirar a camiseta na praia, né, já não uso um biquíni já há mais de 10 anos, fiz um exame com o cardiologista, meu colesterol deu alterado. Então, assim, acaba que é um conjunto de coisas que a pessoa consegue ver que realmente a saúde dela não anda muito bem. Então, é claro que a parte estética ela vai vir, porque não deixa de ser saúde, mas eu acho que, assim, pelo quadro clínico da grande maioria, eles estão bem mais pendendo para a parte da saúde mesmo, sabe? Preocupado, né? Sim. Fator doença. A gente estava até comentando um pouco antes, né, Catal, sobre a coisa de cuidar da saúde. Também acredito que isso está um pouco mais em alta hoje. Sim. As pessoas têm se cuidado mais. E aí, quando a gente fala do empresário e a vida de todo mundo que é corrida e cada vez mais corrida, porque a vida está cada vez mais numa velocidade acelerada, tem muita gente ainda que às vezes negligencia a saúde em prol do CNPJ. Total. Como que você analisa isso e assim, acompanhando casos de perto que se agravam e tudo mais, como que você acha que a gente consegue elevar esse nível de consciência? Porque tempo a gente vai ter que dedicar de qualquer forma, certo? Ou vai ser agora ou vai ser mais tarde, né? Como que você acredita que o empresário, principalmente que às vezes está olhando ali só para o CNPJ, para o resultado e está se negligenciando nesses cuidados? Eu vejo que assim, estatisticamente, nós homens, procuramos menos o médico do que as mulheres. Então, hoje, por exemplo, estatisticamente eu recebo 75% do meu público é feminino. Nossa. Só quando eu converso com os meus amigos que também são nutrólogos, né, que são endocrinologistas e que trabalham com essa vertente da medicina, a gente percebe que isso se repete também. Então, não é uma coisa regional, entendeu? Né? Que no interior de São Paulo que é assim, e lá no Rio de Janeiro, né, é diferente. Então, assim, o ponto maior que eu vejo é que o fato de a gente ter a iniciativa, né, menor em relação às mulheres, já aumenta muito mais o risco de doenças cardiovasculares, por aí vai, né? As mulheres acabam indo na ginecologista, que acaba tendo ali pelo menos um conhecimento de como que tá um geralzão ali da saúde. Só que essa negligência, eu vejo que ela, muitas das vezes, ela tá muito ligada, isso eu pensando até nos meus pacientes, tá? Na preocupação, realmente, do que ele vai ter que fazer para poder resolver esse problema que ele vai encontrar. Então ele negligencia, não é só o fato de às vezes ele estar acima do peso, não é só o fato dele estar cansado, mas ele negligencia a necessidade de uma mudança também da mentalidade e da rotina dele, né? Porque, por exemplo, está extremamente focado no CNPJ, às vezes vai ter cortisol alto por conta de estresse, alimentação, quem fica estressado não quer comer frango grelhado com salada, né? Eu quero pizza, né? uma pizza, um lanche, pelo amor de Deus. Bolo de chocolate. Não, um doce, né? Mulherada aí que ama doce, né? Mas assim, é um estilo de alimentação que às vezes acaba pendendo mais para junk food mesmo, né? Exercício físico, quem tá cansado, estressado, não quer treinar, né? Aí acaba ganhando peso, fica mais cansado, fadigado, aí isso vira mais um motivo. Então assim, aí eu pensar, o tanto de coisa que eu tenho pra resolver, e aí agora eu vou ter que treinar, vou ter que fazer dieta. Então assim, é muito complicado hoje, até mesmo quando eu produzo os meus conteúdos também, o fato de eu trazer isso como uma coisa mais simples, simplificar um pouco para as pessoas, entendeu? Porque comer bem, não precisa fazer assim, comer bem é diferente de fazer dieta, né? Tem gente que acha que só de comer bem, né? Então, tô fazendo dieta, né? Não, né? Comer bem é uma coisa, né? Agora, fazer uma dieta é uma coisa diferente. Mas o planejamento alimentar dá pra gente personalizar também. Então, assim, é difícil mesmo, atualmente, né? E requer energia, né? Porque a pessoa não tem como ela ter resultado só com o que você fizer ou um outro médico fizer. Tem uma parte que é só do paciente. Sim. Que ninguém pode fazer por ele, Totalmente. né? E é uma coisa curiosa, porque até eu observo isso em mim. Quando a gente tá numa etapa da vida ali mais sedentária,
que você tem todos esses pensamentos, nossa, mas como que eu vou conseguir fazer tal coisa agora, que você tá cansada. Mas até às vezes esse cansaço extremo é exatamente também pela falta de atividade física, pela alimentação inadequada, então meio que é Um ciclo, um né? ciclo que se retroalimenta ali, né? Sim. E quando você tá mais ativo, né, com os exames ali em dia, a disposição que a gente sente, eu observo muito isso em mim. Sim. É uma disposição que você fala, ó, tô legal, eu sei que eu tô na minha melhor performance Sim. porque eu tô sentindo cansaço, mas é o cansaço que você sabe, ó, né, acordei cedo e fiz um monte de coisa, então, natural, eu preciso dormir, meu corpo Sim. tá cansado. Mas quando a gente tá em outra pegada, você sente quando esse cansaço é fora do normal, é aquele cansaço que dormir não passa, né? Exato. E o legal é que o ciclo, ele também é pro lado positivo, ele é um ciclo virtuoso, né? Da mesma forma que você começa a se cuidar indo para uma academia, você fala, nossa, eu fiquei algumas horas ali, então vou me alimentar melhor. Uhum. E uma coisa vai puxando a outra, né? E vai resultando em disposição, né? Controle, igual você falou, da saúde em relação à hipertensão, e são situações que estão acontecendo bastante, Sim. né? E entrando no tema, né? De empresário, ele gosta de cuidar muito de números, indicadores e tudo mais. Eu fico pensando aqui, doutor Pedro, o que seriam indicadores de saúde que o empresário deve levar em consideração para não entrar num colapso silencioso aí? Perfeito. Nossa, é uma pergunta muito legal, porque assim, se a gente for analisar aquilo que mais pesa, e até mesmo o que vocês estão falando que é a disposição, não só a disposição física, mas a disposição também cognitiva. Né? Então, assim, isso é uma coisa que às vezes, né, não tem jeito. Se a gente vê aí hoje muitos casos de burnout, né, por exemplo, e que justamente é esse excesso, né, de cobrança e tudo mais. E isso tem muito a ver do que são os neurotransmissores, por exemplo. Então esse é um indicador muito bom. Então a gente tem como dosar serotonina, né, dopamina. Então são coisas que a gente precisa tomar conta. Em paralelo, níveis hormonais. Então existem homens hoje, por exemplo, que acabam tendo uma diminuição da testosterona e acabam tendo uma piora drástica na qualidade de vida. Mulher também tem, tá? Principalmente aquelas mulheres que estão ali no período que antecede a menopausa, né? E as mulheres que entraram na menopausa. Então vê um declínio muito grande em todos os aspectos. Ânimo, indisposição, fadiga, né? A parte também de humor, por exemplo, a testosterona ela tem uma correlação muito grande com a irritabilidade, o estradiol e a progesterona também. Então, a parte hormonal ela é muito importante. Dosar também o cortisol, que é um hormônio do estresse, então é mais uma situação. E uma coisa, gente, que assim, é uma coisa tão simples, mas tão simples, e que muitas das vezes é quase que negligenciada, que é você saber se os seus níveis de vitamina D, B12 e ferro estão bons. A grande maioria das mulheres que cursam com fadiga, que tem ali aquela fadiga intensa, começa a cair cabelo. Eu tenho um monte de mulher hoje, paciente minha, que às vezes chega para mim com 36 anos, 37 anos, doutor do céu, eu tô entrando na menopausa. Tenho certeza que eu tô entrando na menopausa. Na hora que você vai ver, é ferro, vitamina D, B12 baixa. E só de você repor isso, ajustar a alimentação, ajustar o sono, melhorar a microbiota intestinal, você já consegue melhorar. Então, esses fatores assim são muito importantes também. Vitamina D, B12 e ferro. Indicador de saúde, se o seu sono tá bom e se o seu intestino também tá funcionando bem. Então, assim, eu traria esses daí principalmente, tá? Então vamos considerar regularidade do sono, que inclusive é um tema que tem um empresário que se orgulha de falar que dorme pouco, né? A internet divulga muito isso. Mas eu acordo bem. Trabalha enquanto eles dormem. Fale até um pouco sobre isso, doutor, pra gente trazer quem estudou de fato sobre o assunto, porque o quanto que o assunto impacta na qualidade do nosso dia, na atividade cognitiva também, né? Sim. Hoje, o sono, se a gente for analisar, a gente tem duas situações. Uma que é a quantidade e outra a qualidade do sono. Então, a gente tem aquele sono que ele é realmente mais reparador, né? E o sono ele tem uma presença muito grande no que é a regulação, né, de neurotransmissores, como eu falei agora, a própria questão hormonal, por exemplo. Um dos fatores de causa da diminuição da testosterona em homens em idade fértil, tá? Não só aqueles homens depois dos 65 anos que geralmente têm uma atrofia testicular,
Geralmente, quando ele tem a diminuição da testosterona, pode saber que ele não tá dormindo tão bem. Então, é uma causa muito frequente de diminuição de testosterona em homem em idade fértil. Agora, ao meu ver, né, se a gente for fazer um conjunto, né, de sintomas que estão muito relacionados à questão da piora da qualidade do sono, por exemplo, depois do almoço, comeu, você vê que tem um declínio do rendimento absurdo, né? Ou seja, muito provavelmente, né, o ciclo circadiano, que é coordenado pelo cortisol também, devido a essa alteração na produção do cortisol, você acaba também tendo uma repercussão ruim ali no período pós-almoço. Isso depende muito de pessoa para pessoa, tá? E muitas das vezes também a gente acaba tendo uma coisa que não digo que é mandatório, que é obrigatório, mas assim, você tem irritabilidade. Você tem muitas pessoas que acabam tendo irritabilidade por conta de neurotransmissores também. Então a gente tem, por exemplo, a dopamina e a serotonina. A serotonina é um neurotransmissor, uma substânciazinha que a gente tem no cérebro, que ela evita com que a gente fique triste, né? Então ela consegue ter essa correlação muito grande entre a sensação de bem-estar, né, de poder fazer as coisas com mais leveza, a dopamina também, né, essa retribuição que você tem com o seu trabalho, com a sua família. Então, assim, às vezes, mesmo aquelas pessoas que, né, exemplo clássico, quem trabalha de noite, né, quem trabalha ali até 3, 4 horas da manhã, por exemplo. Então, é um impacto profundo, né, parece ser bobo, mas precisa cuidar. Você falou da B12, o pessoal aqui sabe, eu sou muito fã de B12. Ah, eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu já levei o time inteiro tomar B12. Mas tá certo. E outra, tem muita gente hoje em dia que tem B12 baixa e nem sabe porque não faz exame. Né? Que é uma coisa da negligência também na saúde. Então, assim, é uma coisa tão simples que dá pra gente fazer. Porque, por exemplo, na clínica eu uso a parte injetável. Na grande maioria das vezes para fazer essas reposições. Porque é uma via de administração que é mais rápida, então assim, consegue dar um up muito grande. Mas você, para poder fazer isso, você precisa fazer exame. Né? Então, assim, é muito legal a sua iniciativa. Né? Não, e assim, eu falo, eu sou muito defensora disso, a turma sabe, porque eu percebo muita diferença em mim. Quando eu percebo que eu começo a ficar assim, ó, mais baixinha, eu tô sempre com a energia mais alta. Sim. Percebi que eu comecei a ficar um pouco mais desanimada. Até o meu marido, ele identifica, ele fala, amor, você tá precisando tomar B12. Olha só. E eu tomo, assim, dá 2 dias, parece que eu surjo de lá, sabe? Então, pra mim, é algo que faz muito efeito, o pessoal sabe disso. Mas sempre a importância de procurar um médico. Profissional, né? Porque... Não faça como eu. Porque o pessoal tomando B12 por conta. Porque tem a questão de superdosagem. Eu acho que é um tema que a gente pode entrar também. Que tem pessoas também que param no hospital por superdosagem de vitaminas, tem contraindicação, doutor? O que acontece? As hipervitaminoses, né, quando a gente tem, né, uma toxicidade por vitaminas, na imensa maioria das vezes são por pessoas que tomaram, né, por conta, ou às vezes, que isso daí já foi matéria de muitas reportagens aí, né, seja na televisão, em jornal, em revista, enfim, que são, às vezes, lugares que se intitulam clínicas, entendeu? E a pessoa chega lá e simplesmente é uma coisa que não tem, você não tem um médico, muitas das vezes, na unidade que faça a avaliação dos exames e analise a indicação dessas vitaminas e qual vai ser a dose adequada para esse paciente. E aí, às vezes isso é administrado de forma aleatória, né? E não tem um monitoramento também de como que é a repercussão na vida da pessoa, tanto clinicamente, mas também nos exames. Então, assim, a gente também precisa saber. Se eu fiz reposição, eu preciso fazer o exame de novo. Para poder saber se funcionou. Exato. Se eu preciso de mais, né? Se já deu, tá bom? Né? Então, assim, os casos das hipervitaminoses que eu vi, por exemplo, o ano passado, 2025, foi o ano que a gente teve algumas matérias. É mesmo? Foi. Teve bastante coisa. Ou seja, procure um médico. Sim, é a melhor coisa, não tem jeito. E é bacana porque, assim, quem chega a
formato que você fez a clínica Sim. é um formato que, de fato, atende o paciente ali na totalidade, né? Uhum. O paciente hoje, quando ele chega, ele não precisa nem buscar de fazer esse exame em outro lugar. Você consegue já fazer uma análise completa, inclusive Isso. a coleta dos exames ali na clínica, né, doutor? Isso é um modelo que, inclusive, eu acho que é muito bacana porque a gente consegue agregar não só a logística para o paciente, otimizar tempo, né, logística e tudo mais, mas eu consigo também refinar ainda mais o tratamento dele. Por quê? Às vezes eu tenho pacientes que têm necessidades específicas que precisam de uma realização de exame mais periódico, num espaço de tempo menor. E às vezes não tem jeito, às vezes o paciente ele não, né, ele entra em contato com o plano, aí o plano nega, e aí isso gera uma demanda grande de tempo, e aí ele fica na mão, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa que melhora muito a agilidade, melhora a qualidade do tratamento, eu consigo ter esse paciente mais próximo de mim, então eu consigo dar um tratamento de uma qualidade muito superior, entendeu? E é curioso porque quando a gente fala exatamente da pessoa que é o empresário ali, que muitas vezes negligencia a saúde pelo fator tempo, Sim. não tem tempo de fazer as coisas, Uhum. o quanto otimiza. Otimiza ele muito. ir em um único lugar, ele já Isso. tem uma análise completa e Sim. um plano ali de acompanhamento, porque muitas vezes a galera vai muito para a questão mesmo da alimentação e para atividade física, que são, de fato, assim, necessárias, mas não é todo mundo ainda que olha, que tem essa atenção para a parte das vitaminas e para a parte hormonal, né? Sim. E assim, vou até além, sabe? Porque o empresário hoje, de uma maneira geral, que eu atendo, né? Eu vou falar por mim, porque fica mais fácil da amostragem que eu tenho, né? Ele tem um comportamento que ele é muito... existem comportamentos, na verdade, questões no comportamento do empresário que eles se repetem, né? Então, você vê que, assim, é uma questão muito... eu sou muito questionado muitas das vezes e falo assim, mas quantos por cento disso aqui vai dar certo? Né? Então, assim, eu vou emagrecer, quantos quilos eu vou perder em 2 meses? Porque ele tá tão preocupado com a agenda dele, com os afazeres e tudo mais, que ele precisa ter essa visualização também de tempo, atitude, consequência, Do né? ROI que vai dar. O ROI, exatamente, tipo isso, entendeu? Então, é uma coisa que a gente precisa entender essa demanda que os empresários têm, na grande maioria das vezes, mas também adaptar o tratamento para que isso fique o mais simples e dinâmico possível. Então, assim, por exemplo, eu tenho, por exemplo, casos em que eu posso fazer uma injeção intramuscular ou essa mesma substância eu consigo fazer na veia. Só que às vezes, se é um empresário que tem uma agenda muito apertada, se eu colocar ele para sentar, fazer a punção, colocar o soro, esperar o soro correr e tudo mais, isso vai tomar ali às vezes 40, 50 minutos que ele não tem. Então, assim, a gente tem que otimizar isso. Então, assim, existem várias estratégias, mas é uma coisa que é muito... Chega a ser engraçado. E eu tenho uma relação muito legal com os pacientes, assim, então, assim, eu falo, calma. Agora a prioridade é você cuidar de você, pelo amor de Deus, entendeu? Vamos abrir a caixa da saúde, né? Exato. E puxando o gancho do ROI, né? O empresário é muito preocupado ali com o resultado, ROI. Cuidar da saúde, da ROI. Gera retorno? Me fala assim, tem cases aí de alguém que falou, depois que eu cuidei da minha saúde, minha performance... Eu acredito muito nisso. O que isso mudou, assim? Você deve ter muitos cases, né? Eu tenho um case que é muito legal, que a gente, inclusive, fez um depoimento. A gente grava vários depoimentos hoje dos pacientes, dos grandes cases, realmente. E um deles foi do Mauro. E o Mário é um amigo pessoal meu de infância, a gente cresceu juntos. Os pais dele são muito amigos dos meus pais, e aí a gente morou, né, no mesmo prédio quando a gente nasceu, e a gente cresceu junto praticamente, e aí ele teve um ganho muito grande de peso, então quando ele começou com 162 quilos, isso tá fechando agora mais ou menos na base de uns 3 anos, 3 para 4 anos que ele tá agora em tratamento. Só para vocês terem uma ideia, ele chegou ao ponto de bater 102 quilos com 11% de gordura. Caramba! Entendeu?
11% de Exato. gordura. E aí, quando você, né, observa em termos de qualidade de vida, mobilidade, autoestima, desempenho, Disposição, ele é né? advogado, por exemplo, ele tem a empresa dele, né, de advocacia, ele é empresário também, trabalha com a parte de faculdades EAD. Então, assim, o ROI que eu posso te falar, que ele inclusive dá esse depoimento, é justamente disso, que ele é uma outra pessoa, porque você vê até o grau de desempenho que ele teve em outros setores da vida dele, não somente a questão estética. Porque é um cara de 34 para 35 anos, Nossa. né? Imagina se não cuida agora na hora que chega nos 50, que você já tem aumento do risco de ter doença no coração. Então é um impacto que hoje, assim, eu falo que o melhor remédio e o que vai mais te dar ROI é trabalhar no âmbito preventivo. Entendeu? Perfeito. É trabalhar no âmbito É preventivo. aquele, né? Igual investimento, né? Lá na frente você vai ter o retorno. Exatamente, é bem isso. E tem também o contrário, né? Que existe, né, um processo que conforme a gente vai avançando a idade, né? Isso. A gente vai perdendo bastante musculatura. Tem até um termo, começa com... Sarcopenia. Isso. Aham. Aprofunda um pouco mais nesse tema. O que acontece? Olha só, a gente, conforme a gente vai envelhecendo, né, existem duas situações principais, né? A gente tem uma degeneração natural do que são os fragmentos do nosso DNA, então a gente já perde a capacidade, né, de sintetizar a proteína, né, então, assim, por exemplo, a pele muda, né, a densidade do osso, a manutenção da massa muscular, e a gente tem também um declínio natural, por exemplo, no caso das mulheres da menopausa, de diminuição dos hormônios, existe sim uma certa diminuição dos níveis de testosterona. Então, quando a gente tem um conjunto de coisas que são naturais de um ser humano no seu processo de envelhecimento e existe uma ausência de uma atenção específica para se manter músculo, tá? Você começa a criar um ambiente mais favorável para perder músculo naturalmente. Só qual que é o problema? Tem pessoas que têm isso de uma maneira muito intensa. Então, quando ela começa a perder realmente mobilidade, ela perde força, né? Ela começa a ficar incapacitada, inclusive, para algumas atividades que são do dia a dia. Dependendo do grau que a gente tem, a gente pode classificar essa pessoa como uma pessoa sarcopênica. E olha só que coisa. Inclusive, a gente tem não só a sarcopenia no indivíduo que é muito magrinho, aquele vovozinho, aquela vovozinha muito magrinha, muito mirradinho, mas às vezes a gente tem também o paciente que é obeso sarcopênico, que ele tem uma predominância muito grande de gordura, mas acaba tendo uma fração muito pequenininha da massa muscular. Olha. Ou seja, o Entendeu? cuidado, então, do corpo, da saúde é um investimento que reflete no presente e é um investimento para o futuro. Total. Você sabia um fator que eu acho que por si só, claro que saúde em primeiro lugar, né? Mas se a gente parar para analisar, o fato de quem é mais ativo, tá com os níveis hormonais equilibrados, tem uma alimentação bacana, dessa pessoa ela ter mais disposição e o nível de cognição dela ser melhor, isso por si só para mim já é um ganho imensurável. Sim. Essa pessoa ela vai performar melhor e não só no trabalho, ela vai performar melhor tendo mais disposição para ficar com a família, tendo uma vida muito mais leve, porque ela vai sentir menos irritabilidade, porque a vida é muito pesada quando a gente tá irritado. Todo mundo já teve dia que você fala, nossa, hoje eu não tô legal, não tô sendo nem uma boa companhia para mim, né? Mas é diferente quando você identifica que eu tô assim num dia isolado, isso é a minha exceção. Tem gente que vive assim via de regra, a pessoa ela é irritada, né? E até em relação, por exemplo, a sentimentos mais depressivos também, porque também impacta, né? Tem muita gente que às vezes trata talvez como depressão e ansiedade, mas talvez é desequilíbrio hormonal, não é? Sim. É muito interessante essa situação que você traz, porque assim... tem um grande médico que eu sigo ele, não tive uma oportunidade de conhecê-lo ainda, mas acredito que futuro breve, né, por conta do network a gente deva se conhecer, mas o Dr. Bruno de Brasília, um endocrinologista assim, sensacional, e tem em uma das aulas, né, de mentorias e grupos de estudo que a gente tem, ele trouxe uma revisão muito legal de alguns estudos mostrando, por exemplo, sobre os níveis de testosterona no homem.
e como que isso pode impactar negativamente no humor. E quando eu falo humor, não é ficar alegre, não, é justamente de você estar assim, simulando um evento depressivo, realmente, Olha. um estado, né, mental e psiquiátrico realmente de transtorno depressivo. E muitas das vezes acaba que, por uma falta de conhecimento do paciente, que é inevitável, porque é uma questão técnica, a pessoa não é obrigada a saber isso, né? Às vezes ela fala assim, não, eu tô com depressão, aí procura um psiquiatra. Que acho que é o primeiro pensamento natural de todo mundo, Exatamente, né? exatamente. Então, assim, o trabalho do psiquiatra ele é fundamental, né, para poder justamente fazer uma avaliação para, né, entender se realmente essa pessoa tem a depressão, porque quando não se constata, quando o psiquiatra ele vê que ele não tem a depressão, ele vai procurar outros fatores e vai orientar essa pessoa a procurar. Então, mas às vezes acaba que a pessoa também pode acabar saindo com um remédio antidepressivo. E em alguns casos, claro que isso é uma questão muito individualizada, a ser individualizada, né? Mas em alguns casos, só de você elevar o nível de testosterona do homem, você já consegue perceber que ele consegue melhorar esse estado de humor, de melancolia, de entristecimento, entendeu? De pensamentos negativos, por exemplo, né? E não precisar de um antidepressivo, entendeu? Existem mulheres também, mesma coisa, na menopausa, tá? Então, assim, essa questão hormonal, ela é uma coisa muito séria, porque tem correlação, por exemplo, com a sarcopenia, tem correlação com o estado de humor, tem correlação com doença cardiovascular, tem correlação com aumento de doença neurodegenerativa, Parkinson, Alzheimer, por exemplo. Então, assim, é uma coisa que não fica só nessa coisa, né, uma massa muscular, uma irritabilidade, não, tem muita coisa. Então, Doutor Pedro, o formato de atuação que você tem hoje, que você oferece para os clientes lá na clínica, ele vai muito além daquela atuação padrão. Você oferece um atendimento, assim, excelente para o cliente, né? E não é, de fato, um formato padrão ali no mercado. É um atendimento ali mais completo, que é diferente, assim, ó, do pensamento, acredito eu, que da maioria dos profissionais da área da saúde. Tem muita gente que, às vezes, fica só no âmbito técnico mesmo, tá acostumado com a vida de plantão, e acaba não expandindo tanto. Como é que foi para você criar mesmo um centro para esse atendimento completo com o cliente? Porque sua carreira nem sempre foi assim. Você também começou da forma tradicional, né? Exato. Eu comecei dando plantão, né? Então, eu comecei a identificar realmente que, assim, a logística de trabalho do plantonista, além dela ser muito exaustiva, você é muito cobrado. Você tem uma cobrança de performance de atendimento ali que é muito intensa. Então, eu já cheguei em 12 horas prestar mais de 100 atendimentos. Nossa. Então, assim, é um volume muito grande de pacientes e que você não consegue ter um tempo hábil para dar o nível de atendimento que o seu paciente precisa. Então, assim, eu cheguei num ponto que eu falo que, assim, é duro, porque é uma situação que você fica entre a cruz e a espada, sabe? Porque você precisa dar conta de fazer o serviço, né? Mas, ao mesmo tempo, você precisa resolver esse problema que tá ali na sua frente. Então, assim, eu comecei, ao longo dos anos, pensar em alternativas que pudessem fazer com que eu conseguisse dar um atendimento digno à altura daquele paciente, né, com ferramentas que também me possibilitassem fazer esse trabalho com mais precisão. Então, quando eu comecei a atender particular, que eu fui migrando aos poucos, né, então eu fui saindo gradativamente dos plantões, eu comecei a pensar assim, bom, hoje eu não tenho capital para construir uma clínica gigante. Então eu parti para um coworking lá em Campinas e eu comecei a prestar atendimento para amigo, familiar, comecei com a parte de tráfego pago, fui fazendo alguns vídeos e sempre acreditando muito no meu sonho, porque assim, isso aí é necessário. Mas ali foi onde eu comecei a colocar em prática tudo aquilo que eu vinha estudando. Então eu já estava, né, eu tinha feito uma pós-graduação de medicina do exercício e do esporte e tinha feito uma série de cursos, foram muitos cursos assim, que eu fiz na parte de reposição de vitaminas, minerais, a parte hormonal também, a terapia de reposição hormonal de uma maneira geral, suplementação, prática ortomolecular,
Então foi um monte de coisa que eu acabei fazendo e colocando em prática. Então acabou que este modelo, ele nasceu nesse coworking, né? O modelo que eu coloco hoje. Eu não sou quem inventou isso, né? Mas assim, essa modalidade que ela é realmente pregada em muitas outras clínicas, ela vem como uma coisa muito positiva, porque é exatamente o que a gente faz hoje na minha clínica, né? Você tem um centro onde você faz exame, onde você tem a parte de teste de hipersensibilidade alimentar, de microbioma intestinal, teste genético, você tem nutricionista na clínica. Hoje, por exemplo, a gente tem um braço da medicina regenerativa, então a minha irmã, por exemplo, ela trabalha na parte de medicina regenerativa, por exemplo, a parte capilar. Então, assim, ó, mais uma coisa. Então, é um lugar que dá um nível de atendimento diferente para justamente fugir do padrão, mas pelo bem maior que é o paciente. Entendeu? Ou seja, você sempre visualizou que o paciente, ele tinha ali outras necessidades, Isso. que pelo formato padrão de atuação, essa necessidade ela não conseguia ali ser necessariamente atendida, né? E você identificou que tinha uma oportunidade de mercado para você Total. poder atuar, né? Sim. E inclusive se sentir mais satisfeito com o que você estava fazendo, Com né? certeza, e qualidade de vida de uma maneira geral, né? Porque, uma coisa eu te falo, eu acho que assim, eu acho injusto com os médicos hoje que acabam tendo conhecimento técnico fora da média, entendeu? De fato. Que são extremamente capacitados, mas na hora que você vai ver, por exemplo, eles não dormem nem 3 noites por semana do lado da esposa ou próximo dos filhos, entendeu? Então, assim, eu não acho justo com esses profissionais hoje enxergar essa realidade do jeito que ela é. Não é à toa que hoje eu tenho esse braço realmente de, né, estar gradativamente, né, recebendo mais médicos. Eu tenho médicos que eu já ajudei, inclusive que tem muito sucesso hoje, mas assim, é uma coisa que a gente vê, porque a medicina hoje, a gente nunca teve tantas faculdades abertas de medicina, né, como antes, e a gente vê que é um mercado que está gradativamente ficando mais e mais doente por conta disso mesmo. Então, assim, essa forma que eu opero, eu faço ali os meus atendimentos, me dá mais qualidade de vida também. Então, assim, é uma forma muito melhor em termos de qualidade para o atendimento e também de qualidade para o profissional também que está te atendendo. Perfeito. Como é que foi para você quando você começou a fazer essa transição? Porque existe o fator, talvez, de, quebra de paradigma por um modelo mais tradicional, né? De quem sai ali da faculdade, todo mundo vai para a área do plantão. Você tem que romper algumas barreiras, inclusive dar conta de romper essas barreiras com o horário do plantão ali, né? Sim. Porque é diferente você falar, tô fazendo uma transição de carreira, mas você tem tempo disponível. O fator, acho que você menos tinha disponível era tempo, né? Como é que foi para você? Sim. Eu acabei, né, tendo um benefício que era de ter este coworking para poder trabalhar. Então, assim, lá a gente tinha uma versatilidade muito grande de horário. Então, por exemplo, às vezes eu fazia um plantão, por exemplo, noturno, mas eu esticava ele até meio-dia e eu saía direto do plantão e de repente ia pro coworking, entendeu? E aí trabalhava até o final do dia. Então, eu fui meio que progressivamente eu fui desmamando. Mas eu acho que um ponto que você tocou que é muito interessante, que é a questão do quebra de paradigma, porque assim, hoje eu vejo não só na medicina, mas em vários outros setores, né, muitas pessoas que querem migrar hoje para uma determinada área, então às vezes ela tem algum grau de conhecimento ali, mas querem migrar para uma outra área, mas vislumbram um resultado muito imediatista, sem o domínio também dos processos que ela tem que trazer para dentro do mundo empreendedor dela ali, né, do que aquilo que ela está querendo empreender, para que ela realmente consiga dar conta não só do trabalho que ela vai desenvolver, mas também da equipe que ela vai gerenciar, dos processos que ela vai ter que tomar conta. Então, hoje, por exemplo, cuidar de uma clínica é muito processo. Então, se eu, por exemplo, eu tivesse nascido, né, ao invés de ser no coworking, mas nascido numa clínica igual do tamanho da minha, meu Deus do céu, eu acho que eu ia demorar muito mais para conseguir ter, né, sucesso, por conta justamente de não ter, né, uma expertise na prática daquilo que são essas gestões de processo mesmo, entendeu? E aí a gente entra num tema, né, que é muito parte técnica, né, tem toda essa questão
do profissional ali sempre estar bem antenado, né? Eu falo que tem que estudar, né? Qualquer profissão, estuda como médico e te mostra o milionário, né? A gente viu em várias frases isso, mas é porque, de fato, tem que estar se atualizando o tempo todo. Só que, assim, você se viu também na importância de estudar outras coisas. Gestão de pessoas, né? Analisar um balanço, né? Um DRE, alguma questão ali mais para a parte financeira. E, assim, como que você vê essa importância? Porque a gente sabe que a técnica é importante, né? Mas como que você vê essa importância para profissionais também da saúde terem esse olhar, sabe? Quebrar um pouco de paradigma de olhar essa questão mais técnica e também olhar para esse mundo mais empresarial de forma mais global. Eu vejo que assim, ó, Catão, hoje, se a gente for analisar a quantidade de conhecimento que a gente tem gratuito no YouTube, de empreendedorismo, de mentalidade, de quebra de paradigma, de gestão de negócios, né? É uma coisa que, de graça, Você faz faculdade, você mestrado consegue e doutorado, fazer um monte de coisa. E eu vejo que existe muita absorção de conteúdo técnico, absorção de conteúdo médico, muitas das vezes, que ele acaba sendo o protagonista total e, de repente, na hora que a gente vai analisar, essa pessoa não... Eu falei isso agora no carro, aqui que a gente tava gravando o vídeo. Eu falei assim, o ideal que eu vejo, pelo menos, é que se você não consome nada de conteúdo de marketing digital, de marketing médico, de empreendedorismo e tudo mais, pega tudo que você consome de conteúdo na internet, Instagram, YouTube, etc. Agora coloca 30% disso e se comprometa em pegar essa quantidade de horas de consumir essa quantidade de conteúdo voltado para empreendedorismo. Porque os médicos, na grande maioria das vezes, que querem, né, avançar para essa parte, querem empreender na medicina, eles ficaram a vida toda, praticamente, só voltados para isso. Então, é uma coisa, é um pré-requisito, eu vejo. Porque senão você fica terceirizando a responsabilidade de muitas coisas, de processos que são fundamentais, para uma agência de marketing, para um gestor de tráfego pago, né? Para às vezes acontece empresas terceirizadas para a parte de gestão financeira, né? Deixa tudo na mão do contador, mas você não entende bulufas de contabilidade. Precisa saber para pelo menos acompanhar e saber cobrar, né? Exatamente, entendeu? Então hoje assim, eu tenho tudo muito setorizado, mas é uma coisa que não é simples, mas precisa de ter uma dedicação ativa realmente, né? É fundamental, né? Não tem jeito. Quando você começou no coworking, como você estava ali mesmo dentro da operação, né, atendendo, acredito que isso te deu bastante expertise para desenvolver o processo, foi isso? Isso. E aí, quando você foi para a clínica, que aí você começou, inclusive, a ampliar para poder atender mais pacientes, você tinha esse processo tudo muito claro para poder delegar ali para outras pessoas e saber o que cada um tinha que fazer, né? Sim, o começo... Eu já tinha uma clientela, né? Eu já tinha pacientes. Eu já tinha pacientes em Campinas e muitos deles acabaram migrando para a Americana. Então foi um processo que eu vejo assim natural, adaptativo, em termos de tamanho de clínica, tá? Mas o aumento, o crescimento, ele não foi tão grande quanto o aumento do tamanho da clínica, você tá entendendo? Então ele foi também gradativo. Então eu tinha parte dos processos que eu tinha lá, mas o que eu comecei a olhar? Falei, opa, calma lá. A minha estrutura, ela tem que ser, em termos de profissionalização, de ter profissionais capacitados, ela precisa ser da altura dos meus prestadores de serviço. Então o que eu fui fazendo? Eu fui capacitando mais os meus colaboradores. Então eu comecei a fazer contratações melhores. Então eu coloquei pessoas que são como referências, né? Então a parte contábil, parte de marketing, parte de gestão de tráfego, parte administrativa, financeira. E muitas das vezes é isso que demanda um pouquinho mais de tempo, de você entender qual que é o momento de você fazer o investimento nisso, qual que é o grau de investimento que você vai fazer,
Porque não adianta também você querer contratar um time gigantesco, né, com a folha de pagamento lá nas alturas e o faturamento da empresa também não acompanhar. Então, conforme a clínica ela foi aumentando, eu fui fazendo contratações melhores e fui construindo esses processos também com o crescimento natural ali da clínica. Então, foi desafiador, continua sendo, mas assim, hoje a gente tem uma estrutura que roda tudo muito tranquilo, né? Inclusive, roda até sem mim. Ai, que beleza. Você falou sobre o aspecto financeiro e era inclusive um dos pontos que a gente estava conversando antes do podcast começar. Nós atendemos aqui na Avante operações de crédito, né? Então a gente estrutura crédito para o cliente e muitos dos clientes que nós atendemos, ele é médico. E as operações, elas sempre têm praticamente ali duas necessidades. Ou é para uma consolidação de dívida, ou é para um investimento. E aí a gente normalmente, numa consultoria ali muito personalizada, a gente sempre entende qual é a necessidade para, inclusive, dar direcionamento do ponto de vista técnico, né? Entender o que é essa consolidação, quanto que esse cliente está pagando de taxa, como que está esse prazo. E muitas vezes o cliente até acaba aproveitando a operação para fazer um crédito híbrido, que é tanto a consolidação de dívida quanto o investimento. Mas a gente observa que há algo muito incomum no perfil médico, né, Catal? É essa dificuldade mesmo de gerir a parte financeira. É um público que tem ali muita dificuldade mesmo e tá sempre ali, nossa, eu preciso resolver e meio que uma coisa apaga a outra. Você que tá dentro da profissão e convive com outros profissionais que são da área, o que você identifica que acontece, Dr. Pedro? Eu vejo assim, ó, ao longo dos anos da faculdade, a gente percebe que, poxa, né, a grande maioria das vezes não é uma coisa fácil, porque as mensalidades são cada vez mais altas, né? A gente sabe que o custo operacional de se ter para um pai ou para uma mãe é um custo alto, então assim, é um investimento considerável se formar em medicina, né? E acaba que muitas das vezes esses médicos acabam fazendo investimentos, ele começa a faturar e ele começa a fazer compras, né, fazer compromissos financeiros que às vezes acabam se perdendo. Uhum. Então, por exemplo, eu saí da faculdade, tinha R$0, né? Aí de repente começa a faturar um dinheiro, primeira coisa, eu quero comprar um carro, quero fazer uma viagem, não quero comer mais naquele restaurante que era mais simples, agora eu quero mudar, né? E tá tudo bem, eu acho que isso é uma coisa, né, maravilhosa. Porém, às vezes isso acaba sendo um pouco falta gestão, né? Justamente pelo fato que a gente está falando agora aqui, Catal, sobre essa questão da falta da educação financeira, realmente. Então, eu vejo que esses compromissos é o que levam a pessoa não só, muitas das vezes, a inundar realmente em dívida, né? Mas, às vezes, acaba até dificultando essa pessoa para sair desse ciclo vicioso de trabalho que ela está tendo. Então, ela tem que dar mais plantões para poder pagar a dívida, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, ela tem a parcela de compromisso que ela tem com a casa dela e tudo mais. Então, assim, vai virando uma coisa muito delicada para se gestar ao mesmo tempo, né? Então, assim, não só a dívida, mas também os plantões e aquilo que você vai querer fazer junto com esse contexto todo, né? Mas eu acho que hoje seria fundamental, sabe, ter uma parte de administração. Eu acho que para todo mundo, né? Para todo mundo. Deveria ser matéria de escola, exatamente, né? De ensino fundamental. Educação financeira, gestão emocional, são vários médio. temas, né? Sim, sim. E o que é interessante, né? Quando a gente olha para o empresário, principalmente no ramo, né? A gente está falando aqui de saúde, medicina e tudo mais. É igual você falou, muitos ali têm vários projetos validados, têm opções de fazer acontecer um negócio próprio e ficam ali um pouco ali na zona de conforto, né? E hoje tem vários meios de você pegar um crédito estruturado, né? Nem sempre vai ser aquela primeira opção, né, do banco que vai ser num curto prazo, que às vezes a parcela vai ficar tão alta que pode de fato comprometer os rendimentos ali dos plantões e a pessoa não conseguir investir num negócio, né? Mas tem como também se estruturar. E o que acontece? A maioria das pessoas procuram crédito numa situação mais emergencial.
E hoje, crédito de terceiro, ele pode ser usado como uma alavanca para negócios. No seu caso, por exemplo, você tem metodologia validada, você tem um sistema replicável, você tem situações que podem, de fato, expandir o seu negócio. Você acredita que o crédito de terceiro, pegar um empréstimo com uma taxa boa ali, faz sentido para a sua operação no momento? Você vê isso como uma alavanca para os negócios? Eu acho que assim, eu vendo hoje o meu grau de conhecimento técnico em cima dessa modalidade, não é tão profunda. Mas o que eu vejo? Uma vez que eu tenha uma linha de crédito ali, e eu tenho processos ou procedimentos que consigam me dar um retorno, tá? Com uma margem maior do que a que eu tenho hoje, Perfeito. eu acho que é uma coisa de se pensar assim. Sim. Agora, o ponto é que eu vejo assim, no meu planejamento estratégico hoje, a minha área de atuação, ela está muito mais ligada a procedimentos que são relativamente limitados, entendeu? Porque eu trabalho muito com o emagrecimento. Mas que eu tenho essa pretensão realmente de também abrir braços, entendeu? Dentro da própria então. ecossistema. Então, assim, mas hoje, pensando em termos de retorno, definitivamente estudando isso daí, e eu acho que pode ser uma coisa maravilhosa, e justamente para quem tem, né, processo validado, etc. Mas, nossa, Então, muito legal. o retorno, né? O retorno, ele tem que ser Sim. acima do custo efetivo total ali da dívida, né? Exato. Seja mensal, anual e tudo mais. Exato. E tem hoje, tá? Eu falo com segurança isso. Tem hoje muito procedimento interessante que beneficia muito o paciente, muito mesmo, entendeu? E que pode ser sim rentável para o médico de maneira ética, de maneira, sabe, personalizada, de uma maneira que seja realmente proveitoso para o paciente, sabe? Então, é bacana, é uma coisa. Vamos ter que estruturar isso aí melhor, mas assim, eu acho que é muito legal, né? Não, é super positivo a sua consideração, porque é a que eu falei, né? Alguns vêm só em situações emergenciais. Sim. E eu pego muitos empresários do ramo de saúde que vêm, e a gente percebe que às vezes vem um pouco tarde, e a Sim. gente de fato consegue fazer uma reorganização desse empresário para que ele volte a operar até no mercado tradicional. Uhum. Mas a importância de olhar com esse olhar um pouco mais como alavanca. Poxa, eu tenho um negócio validado, tá me dando ROI, eu tô faturando bem, tô crescendo, por que não pegar um capital para investir? E aí você tem. Posso aumentar um braço, posso investir numa IA que vai revolucionar um pouco mais meu atendimento. Posso, de repente, eu tenho uma demanda represada. Talvez se eu melhorar a estrutura, eu consigo atender melhor. E aí, consequentemente, aumentar o meu ticket médio, aumentar talvez até o meu preço devido ao atendimento ser voltado mais para premium e assim por diante, né? Sim, não. O que eu falo, né? Por exemplo, o Luiz mesmo, a gente já conversou muito, né? Sobre essa parte de empreendedorismo. E eu acho que, assim, vocês todos estão de parabéns, assim, né, pela estrutura, porque é o que eu falo, né? O sucesso, ele tá em vários detalhes também, né? Então, é o cuidado realmente com a equipe, é o cuidado com a estrutura, com a infraestrutura, né? Então, vocês estão com um espaço maravilhoso. E eu tenho, nossa, certeza de que, né, essa forma também de vocês trabalharem com o público, né? Que vem, né? Que recorrem até vocês, tenho certeza que é fenomenal. Então, assim, então de parabéns realmente, né? Passei aqui alguns minutos, mas né, já dá para sentir a energia assim muito positiva, muito bacana. Ah, que legal. Muito bom. Ô, doutor Pedro, Fernando fala uma frase, com certeza você já ouviu dizer, e essa frase, inclusive, ela é muito parecida com algo que eu também já te ouvi dizer nas suas redes. Você fala que o emagrecimento é uma decisão, Sim. né? O Fernando diz muito que o sucesso é uma decisão. E eu vejo sentido em ambas as frases, né? Quando você olha para a sua história, para tudo que você viveu até aqui, qual é a decisão que te trouxe mais sucesso? Olha só, que coisa. Eu acho que a decisão que eu acho que eu mais tomei é de justamente
seguir a minha sensibilidade. Olha. De seguir a minha sensibilidade. Porque durante muito tempo eu fiquei um pouco acuado nos meus pensamentos, nas minhas reflexões. Então, eu tinha pretensão de fazer algumas coisas, mas eu ficava, sabe, meio que quase auto-sabotando também, sabe? E quando eu comecei a me escutar mais, aí mais pela minha sensibilidade, poxa, isso aqui não tá indo também, poxa, vamos mudar isso aqui? E aí comecei a tomar algumas atitudes diferentes e fui, né, percebendo que realmente isso era uma coisa que mudava muito a forma como as coisas aconteciam, né? Seguia essa intuição de sensibilidade realmente para o que eu estava vivendo no momento. Eu acho que isso foi uma coisa que me deu um salto, assim, me permitiu dar um salto muito grande, sabe? Isso te exigiu coragem? Não, total. Eu estava agora conversando com um pessoal que foi em casa esse tempo para trás, porque assim, hoje não tem ninguém, acredito eu, né, que vai confiar mais na gente do que a gente mesmo, né, no final das contas. Então assim, a gente tem um instinto de sobrevivência que a gente acredita, isso é uma questão do ser humano, do animal, realmente, né? Então você ter essa questão de se entender como pessoa, de se entender dentro do ambiente onde você está. Então, quais são os fatores, né, do ambiente onde você está, o que é o seu nível de espiritualidade, o que é a sua relação familiar, o que é o investimento que você tem na sua saúde. Então, assim, isso tudo remete a sucesso, isso tudo remete à melhora da qualidade de vida. Então, assim, eu não acho que hoje tá só em uma coisa, então vou estudar isso, ou senão vou trabalhar aqui igual um louco, ou senão vou fazer só investimento. Então, assim, é um conjunto, né? Não tem jeito. A gente já chegou a falar aqui, né, Catal? Eu não acredito em bala de prata. Sim. Eu acredito que a bala de prata ela é construída com Sim. todas as ações que a gente toma. E aí tem ação que a gente vai construindo a bala de prata e também tem ação que pelo aprendizado da vida você tira um pedacinho dela e depois você aprende com aquilo e coloca mais um pedacinho. Então, a gota que transborda o copo, tudo bem que foi uma gota, mas para aquela gota transbordar você teve que encher ele de gotas anteriores, né? E aí essa construção, né, Catal? Com certeza. E quando você contou, né, toda a sua trajetória ali de plantonista e hoje transformando vidas, isso é muito nítido, né? Quem segue seu Instagram, que você vai deixar aqui também, olha os cases ali de transformações, né? De pessoas ali que de fato impactou na vida, seja no relacionamento, seja no âmbito não só familiar, mas também no profissional. Assim, ó, como o Dr. Pedro se vê, né? Nesse impacto, nesse tipo de propósito, como você se vê daqui pra frente, com a clínica e tudo mais. Eu vejo que hoje, assim, eu tô num momento de muita realização, porque eu acho que, assim, pelo volume de pacientes e realmente pela quantidade de pessoas que foram, né, atendidas e que, né, que vêm fazendo também o tratamento, é muito gratificante você saber que as pessoas também estão reconhecendo o seu trabalho. Então, assim, isso é uma coisa que é muito, muito legal e é muito nítido na evolução dos pacientes. Então, eu fico muito feliz realmente hoje, atualmente, em poder conseguir coletar essa quantidade de realmente de depoimentos, né, de pessoas que estão ali, né, trazendo 1001 coisas que mudou na vida dessa pessoa, enfim. Então, assim, eu vejo que hoje, cada vez mais, eu quero poder conseguir ajudar mais pessoas. Eu também sou humano, né? Não sou uma máquina, então, assim, não tem jeito. Eu tenho uma limitação também de capacidade de atendimento, então hoje eu tô com mais médicos atendendo na clínica, para poder conseguir abraçar também, para que mais pessoas também possam ser atendidas nessa estrutura, nesse método que eu desenvolvi, desse modelo realmente de atendimento, sabe? Então, tô mais nesse momento agora de tentar expandir um pouquinho mais daqui para frente. E entrando nesse tema, né, de expansão, é algo que você já é referência, né, em termos do atendimento, em termos das transformações no paciente.
Mas parece que tem novidades aí, né? Tem. Vamos para um braço mais educacional. Será que profissionais da saúde vão poder Sim. replicar esse modelo? Fala um pouco Sim. mais desse novo projeto. É um projeto que eu já venho desenvolvendo há algum tempo. Eu tenho alguns médicos, né? Uma quantidade bem legal já, mas de médicos que passaram, né, diversas vezes comigo, não só na clínica, mas também tiveram ali reuniões quinzenais, mensais, enfim, então tem toda uma forma, um modelo que a gente aborda, com um time também, que consegue trazer esse atendimento também na parte de gestão de tráfego pago, na parte de marketing, de posicionamento digital, de consciência digital, então tem muita coisa interessante. E isso foi uma coisa que eu não criei um formato robusto igual o da clínica. E agora a gente já está nos finalmente de efetivar esse projeto aí, então ele já saiu do papel, mas a gente vai trazer agora isso de forma a ser divulgada. Então, assim, é uma coisa que eu acho que vai ser muito interessante. Então, assim, é um programa de mentoria realmente que a gente tem, né, para poder ajudar esses profissionais. Não necessariamente, exclusivamente, nutrólogos, mas assim, qualquer médico que tem dificuldade, às vezes, de estabelecer melhores processos para sua empresa, né? Mas então, ensinar o que vocês vivem na prática. Na prática, exato. Porque assim, a gente, no final das contas, a gente precisa ser real. A gente precisa ser de verdade. Porque eu acho que hoje, assim, a gente já tá cansado, né? De tantas promessas gigantes, né? Então precisa de ser muito pé no chão. Quem que é que fez? O que é que você fez? Né? Então, não é uma coisa superficial. Então, eu vejo que eu já tô num tempo considerável aí, né? Trabalhando, então... Bem bacana. Você teve a pele em jogo, tem inclusive ainda, e tem a atuação de forma validada, Exatamente. né? Para quem quiser encontrar sobre isso, outros profissionais que também são da área da saúde, como que eles te encontram? Hoje eu tenho o meu Instagram, né, que é a principal fonte de onde a gente tem. Eu tenho uma landing page também, mas, salvo engano, ela é direcionada pro WhatsApp. Tá. Então, assim, no meu Instagram tem tudo. Então, o meu Instagram... mandando um direct ou até mesmo pode conseguir. A gente consegue deixar aqui na tela, né? Isso. Conseguimos. Beleza. Boa. Quem quiser é dr.pedro.abraão com H, A-B-R-A-H-A-O. E quem também quiser procurar a clínica para ser atendido clínica e já também, fazer vai ser aí, extremamente bem-vindo. voltar revigorado a vida, né? Muito bom, muito bom. Já tem que colocar na minha agenda aqui da minha esposa. Aí, ó. Exato. Muito bom. Não, Doutor Pedro, obrigada, viu? Imagina, foi um papo gente. muito legal. Nossa, que legal. Obrigado, gente, a oportunidade, eu acredito que o convite. A gente conseguiu trazer para quem tá em casa um pouco mais, assim, ó, de consciência sobre... A gente sabe o quanto é importante cuidar da saúde, mas olhar para uma outra área, uma outra parte da saúde que muitas vezes a gente acaba não olhando e às vezes a solução tá ali, né? Exatamente. E também trazer nível de consciência para quem é profissional da área da medicina, de que existe vida fora do plantão e talvez uma vida com mais qualidade de vida, uma vida inclusive com mais retorno financeiro e que ele também possa oferecer melhor atendimento para os pacientes, né? E ter isso de forma processual, contribuindo diretamente com outras pessoas, né? Nossa, muito bom. Ai, que show. Não, foi muito bom. Muito Obrigado mesmo, foi um prazer. Obrigada, doutor gente, Pedro. Obrigado a vocês, viu? E vai ser muito bom depois na hora que a gente vê a gravação completa aí, porque ficou muito legal realmente. Fiquei muito feliz em poder estar aqui participando com vocês, viu? E até a próxima, né? Que show. Pessoal, nós encerramos o nosso episódio por aqui. É muito importante que você deixe um comentário pra gente de qual foi a parte que mais fez sentido pra você, algo que você não sabia e passou a tomar conhecimento. É legal pra gente ter um feedback, né? Daquilo que a gente tá trazendo de conteúdo. Encaminha esse podcast pra alguém que você acredita que precisa cuidar melhor da saúde. Não deixe de cuidar dos seus negócios, mas também não deixe de cuidar da sua saúde. Isso é muito importante. Lembra dos indicadores da saúde. Nós encerramos por aqui. Até mais. Até mais, pessoal. Até mais.